Você ainda aposta no achismo ou na sorte? Com o seu tipster, isso acabou. Em menos de 2 minutos, eu analiso cada partida e te mostro as melhores oportunidades, direto no seu WhatsApp. Envio análises preditivas, estatísticas do confronto e palpites baseados em probabilidades. Clique no link da descrição agora e tenha acesso ao seu tipster hoje mesmo. Velho, é inadmissível, é vergonhoso, é ridículo o que aconteceu com o Bahia hoje em Belo Horizonte. Né? É inaceitável. O Bahia foi simplesmente assaltado em Belo Horizonte na noite de hoje pelo Campeonato Brasileiro. É uma vergonha o que aconteceu. É uma vergonha. A arbitragem hoje decidiu quem ia ganhar o jogo de hoje. A arbitragem do senhor Davi Lacerda, com participação mais do que especial e direta do VAR, do horroroso Rafael Trace, decidiu quem ia ganhar o jogo hoje na Arena MRV. Jogo bom, velho. Pegado, laicar, oportunidades, jogo aberto, as duas equipes jogando pra cima. Né? O Bahia começou muito bem o jogo, depois o Atlético equilibrou mais o jogo, igualou. Primeiro tempo foi ótimo. E aí o VAR decide quem é que vai ganhar a partida. Não tem como a gente se contentar com essa palhaçada que foi feita hoje em Belo Horizonte. Primeiro, Rafael Trace ignora o crime cometido por Júnior Alonso e Michel Araújo. Só faltou quebrar a perna de Michel Araújo. Com 1 minuto de jogo, a verdade é que a arbitragem pipocou em não expulsar Júnior Alonso com 1 minuto de jogo. Pipocou. Teve medo. Não teve peito. Não teve peito para poder expulsar Júnior Alonso com 1 minuto de jogo. A verdade é essa. Doa aqui doer. A arbitragem pipocou e não expulsou Júnior Alonso com 1 minuto de jogo. O que claramente condicionaria toda a partida. O que claramente condicionaria todo o jogo. Óbvio. E a arbitragem pipoca. Mas a arbitragem não pipoca num lance em que é altamente questionável, que é interpretativo, né, pelo árbitro de campo, e que se você for pegar todos os requisitos do que é o dogso, que é chance clara e manifesta de gol, obstruir uma chance clara e manifesta de gol, tem pelo menos 2 quesitos que nós podemos questionar em relação ao dogso. Primeiro, o domínio da jogada, que o Bernard nunca teve. E o segundo, o distanciamento do Bernard pro gol. Tem pelo menos 2 critérios dos 4 que precisam acontecer para se efetivar o dogso, que é obstruir uma chance clara e manifesta de gol, que nós podemos questionar aqui. A verdade é que a arbitragem decidiu quem ia vencer o jogo hoje em Belo Horizonte. A arbitragem pipocou e não expulsar Júnior Alonso com 1 minuto. E depois o VAR que pipocou em favor do Bahia, evidentemente, porque era o lance para expulsão, claro. Né? O Júnior Alonso só faltou quebrar a perna do Michel Araújo com 1 minuto de jogo. O juiz nem amarelo deu no Júnior Alonso. O juiz nem amarelo deu no Júnior Alonso. E o VAR sequer recomenda a revisão. A revisão foi a jato. Foi de flash. 10 segundos de revisão. 10 segundos de revisão. Aí não recomenda a revisão para o lance de Júnior Alonso e depois recomenda a revisão no lance que o árbitro interpretou em campo. E digo aqui, aquele tipo de lance chama-se dogso. Obstruir uma chance clara e manifesta de gol. Você precisa de 4 critérios para expulsar um jogador naquele lance. 4 critérios. E eu questiono 2 deles aqui. Vou trazer o Luiz Teles para a tela, para a gente debater aqui, mas para mim, hoje, eu nem consigo muito falar de postura, né, de parte tática, de desempenho. Aliás, eu consigo analisar o primeiro tempo, porque o segundo tempo foi completamente jogado por água abaixo, né, pela arbitragem, na minha opinião. Claro, podemos debater aqui a tomada de decisão ruim do Arias, né? Conduziu a bola ali no meio, teve uma atitude ruim, beleza. É um outro debate pra gente ter, né? As atuações ruins do Arias é um outro debate. Mas, independente do erro do Arias, pra mim, foi uma vergonha o que a arbitragem fez hoje na Arena MRV. Luiz Teles, muito boa noite. Já para mais de 216 aparelhos conectados aqui. Vamos debater aqui essa situação, porque pra mim, o Bahia foi assaltado
A arbitragem escolheu quem ia ganhar o jogo hoje em Belo Horizonte, Luiz Teles. Eu acho que está muito para isso, né? Boa noite, Leiro, boa noite a todo mundo aí do outro lado da tela, se é possível ainda ter uma boa noite depois do que aconteceu hoje, né? Mas acho que está muito por aí, né? A arbitragem escolheu, né? Eu não vou dizer que o lance do Júnior Alonso no primeiro tempo era passível de não expulsão. Podia ser interpretado, né? Mas convenientemente a interpretação foi de não expulsão. Eu não vou dizer também que o lance de Canu era passível de expulsão. Para mim era passível de expulsão também, mas mediante interpretação e assim, ó, dando uma forçada, né? Mas era, tá? Né? Era. O texto da regra, como você falou do Doxo, a gente pode questionar muito bem dos critérios, mas, ao mesmo tempo, esses critérios não são tão objetivos assim. Eles são ambos abertos para a interpretação da arbitragem. Então, o que coincide é que justamente na hora de escolher, escolhe quem, né? Como tantas vezes a gente viu em outros momentos, né? Escolher. Sempre é o dono da casa, sempre é o time, né, com mais prestígio dentro do futebol, da tradição do futebol brasileiro. Sempre é. Sempre. Na hora da dividida, sempre vai ser assim, né? E isso, né, determinou o resultado do jogo. Fizemos um ótimo primeiro tempo, na minha opinião, né? Inclusive com uma estratégia diferente de jogo, né? Aquilo que a gente pensou, né, do Bahia ter mais ataque ao espaço, realizar as transições, né, sem o William José, o Bahia fez, né, mesmo com a surpresa de Cauli, inclusive Cauli jogando bem, jogando de ponta, não exatamente falso 9, a maior parte do jogo ele jogou de ponta mesmo, e jogou bem, né, na parte defensiva também. Só que, velho, primeiro você não vai tão bem, e desculpe, eu vou me alongar um pouco, Leiro, porque eu vou precisar, eu estou fazendo minha matéria ainda para o jornal, estou fazendo o fechamento do jornal, então eu vou me alongar um pouco, só me debater esse início contigo, então já vou me alongar e falar, e depois eu vou sair, tá? Para você finalizar mesmo o pós. Mas, e aí você tem uma incompetência, uma falta de capricho muito grande para poder finalizar em gol, né, velho? Você teve uma bola limpa de Michel Araújo, né? Tantas vezes ele chuta aquela bola forte no próprio canto do goleiro e ele resolve colocar lá do outro lado, né? Não é o melhor chute dele, não era a bola mais indicada, né? Tinha uma distância muito grande para o zagueiro, inclusive ele joga no lugar onde dá mais perto do zagueiro. Eu não consegui entender aquela finalização. E depois Thiaguinho entra cara a cara, né? Não é nem um chute tão ruim, né? Ele faz uma finalização rápida para tentar surpreender Everson, mas se for olhar, se ele olha direito para o gol, o canto esquerdo de Everson, né? O canto direito dele estava bem aberto, bem tranquilo, de dar um tapa rápido ali. Então ali faltou um pouco de capricho, um pouco, né, de competência para a gente também abrir o placar naquele momento em que a gente foi muito superior ao Atlético ali nos 15 primeiros minutos. Depois o jogo teve um equilíbrio razoável, o Bahia continuou sendo incomodando o Atlético na transição, nos contra-ataques, mas sem conseguir fazer finalizações, né, que pudessem gerar um gol, né? Tem um chute ali de Jean Lucas, né? Duas jogadas de linha de fundo que os cruzamentos não deram em muita coisa, e do lado do Atlético também, né? 2 chutes de Arana sem muito perigo, né? Ali sem muita pretensão, uma que raspou a trave, mas foi fraco, se fosse dentro do gol, provavelmente o Ronaldo chegaria, e um lance realmente de perigo, um chute de Hulk, mas foi em cima de Ronaldo, e Ronaldo conseguiu jogar para escanteio. Diria que dos 15 até os 45 minutos houve um equilíbrio ali, mas de um Atlético Mineiro que é um time muito meia boca, né? O conjunto do Atlético Mineiro é muito meia boca, time muito frágil defensivamente e que não tem a potência ofensiva de outrora, né? Ou ainda da capacidade, né, que esses atletas em teoria deveriam ter, né? Talvez a idade esteja também de fato pesando.
E aí, velho, a gente volta pro segundo tempo com daquele jeitinho, né? Que a gente já acostumou. E aí, eu não vou perdoar isso, não, velho. São 2 erros, já na saída. A Acevedo, mais uma vez, não foi bem. Mais uma vez, errou demais, errando os lugares de cobertura, né? O lance do gol, inclusive, de Hulk, ele erra de novo, ele corre para o lugar errado. Em vez de cobrir, já tinha um jogador na linha de fundo, em vez de cobrir o passe no meio, ele passa da bola, sem necessidade. Né? Mas assim, ele erra na saída de bola, ele erra o passe, depois ele faz uma falta que era para tomar amarelo e não toma. Isso com menos de 1 minuto de jogo. E aos 4, a Arias faz o que fez, né? Faz um facão mal feito, uma proteção de bola mal feita, uma displicência absurda, né? Perde a bola, o Bahia toma um contra-ataque. E achei que Canu desistiu da jogada muito antes do... Porra, ele tá disputando com o Bernard, porra. Ele não tá disputando com um cara velocista, não. E ele tava à frente do Bernard. Ele foi preguiçoso na jogada, de boa. Achei falha dele. Falha dele. E aí vem, claro, né, todo o peso que a gente tem que dar para a arbitragem também, né? A arbitragem escolheu fazer aquilo. Foi aberta uma porta para ela escolher? Foi aberta uma porta para ela escolher, né? Tá dentro da regra, né? Tá dentro da interpretação, tá dentro de uma possível interpretação. É isso. A gente pode discordar, né? No fim das contas é uma escolha. O que aconteceu foi uma escolha de não expulsar o Júnior Alonso, né? E uma escolha de não expulsar o Canu. Foi uma escolha, velho, né? Foi uma escolha. E você colocou muito bem. Foi trace nos 2 lances. Escolheu não expulsar o Júnior Alonso, ou não escolheu pelo menos que a arbitragem fosse olhar no monitor, no lance, e escolheu né, que a arbitragem fosse olhar o lance, praticamente condenando, né, o árbitro a fazer a expulsão. Um árbitro é chamado e não seguir a recomendação do VAR é muito raro, né? Mas dito isso, né? Assim, o Bahia tem esse início de segundo tempo do Bahia, velho, é para deixar você fica muito puto, porque não é possível, velho, o time ter um comportamento desse início de segundo tempo, voltar tão desligado. O que é que acontece? Quantas vezes a gente viu isso no campeonato? Né? E aí, velho, a expulsão de fato, né? Muda o jogo, o Bahia não consegue mais se encontrar nem um possível jogo de... Não é só de transição, de contra-ataque. Acho que as mudanças de Rogério foram corretas, né? Para poder rearrumar o time, só que o time não se ajustou, né? Rezende não entrou bem, né? Acho que no lance do terceiro gol contra Biel ele se coloca mal, não tá ali bem, não conseguiu dar um mínimo de segurança para o time segurar ali. A Acevedo estava muito mal na partida, muito mal mesmo, e não sobrou muita coisa para o Bahia. Os gols foram muito rápidos, né? A realidade é essa. Tanto o gol de Hulk quanto depois o segundo e o terceiro não deram chances ao Bahia reagir na partida. Eu fico puto da vida 2 vezes, com o Bahia e com a arbitragem, né? É o tipo de coisa que acontece muito contra o Bahia e pouco a favor do Bahia, né? Quase nunca a favor do Bahia. Um peso desse, né, para o time como time da casa, né? E ao menos eu vou ficar, né, com um primeiro tempo corajoso, né? Eu vou guardar dessa partida de positivo. É um primeiro tempo corajoso, um primeiro tempo de intensidade, e um segundo tempo que, apesar de a gente jogar com um homem a menos por 45 minutos, a gente pelo menos não se desgastou o suficiente para ter um prejuízo muito grande na partida contra o Inter, que fez uma partida terrível hoje contra o Vitória, até o momento que eu consegui ver, né?